Olá a todos, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre tratamento de obesidade. Tá? O tratamento de obesidade, ele é feito com a mudança do estilo de vida, ou seja, uma alimentação equilibrada, a prática de atividade física. E aí, vamos lá. Essa alimentação equilibrada, ela tem que ser individualizada. É lógico que nós temos coisas que são comuns a todos, ou seja, é preciso comer verdura, frutas, legumes, muita fibra, muita água, pouco sal, pouco açúcar, né? Equilibrar alimentos calóricos com não calóricos. Então, isso é fundamental. O exercício também é importante que você faça o exercício. Então, não é caminhada para todo mundo, não é corrida para todo mundo, não é bicicleta para todo mundo. A gente vai ter que conversar com você, ver qual que é o exercício que você consegue fazer, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, mas qual que é o horário que eu perco mais peso? Então, muitos estudos têm mostrado que às vezes é à tarde, né, no período da tarde, alguns estudos têm falado no período da manhã, mas eu sempre falo para os pacientes, o que é importante? Que você faça o exercício, isso é que é fundamental, você fazer o exercício. Então, vamos adaptar, porque perder peso mais à tarde ou mais de manhã, se você não fizer, não adianta nada. Então, não precisa ser necessariamente corrida, bike. O exercício melhor é o exercício que você faz. Nos casos de obesidade, muitas vezes você vai entrar com medicação. Então, vamos falar da medicação. A medicação, ela tem que ser prescrita pelo médico, porque ele vai saber qual que é a melhor medicação para você perder peso. Não é porque alguém do seu lado perdeu peso com, por exemplo, o Ozempic, que você vai perder peso com o Ozempic. Talvez para você não seja indicado. Você tem que saber qual que é a melhor dose para você. Então, perguntar para o outro quanto que ele usou e repetir, a mesma coisa do exercício. Qual exercício que você está fazendo que você está perdendo tanto peso? Às vezes não funciona para você. Né? Então, a gente tem aí algumas medicações, é lógico que, né, nós temos muito bons resultados aí com a semaglutida, que é o Ozempic, ou Ribelcius, e tirzepatida, que é o Mounjaro. Mas o Mounjaro ainda não está sendo comercializado no Brasil. Posso manipular? Então, a manipulação, ela também é algo questionável, porque eu não sei exatamente, né, tanto a Novo Nordisk quanto a Lib, elas são detentoras da substância do Ozempic e do Mounjaro. De onde vem a substância que as farmácias de manipulação estão usando? Então, isso é muito importante, né? Qual que é a procedência? Qual que é a dosagem que eles estão usando? É uma farmácia que tem certificação da Anvisa ou não? Então, é importante conversar com o seu médico sobre isso. Tá? Se eu posso usar o manipulado ou não, se eu posso importar ou não, porque se eu importar também, eu preciso que ele seja bem acondicionado, eu preciso ter certeza da procedência dessa medicação. Então, tudo isso tem que ser conversado com o seu médico, sempre junto com a mudança do estilo de vida. E aí, em alguns casos, principalmente na obesidade grau 3, que é quando o índice de massa corporal está acima aí de 40, eu vou ter indicação da cirurgia bariátrica. Esse índice acima de 40 para quem não tem nenhuma comorbidade e acima de 35 para quem já tem comorbidade. O que é comorbidade? São doenças associadas à obesidade. Pressão alta, diabetes, dores articulares, problemas cardíacos, problemas respiratórios, existe uma enxaqueca ligada à obesidade. Então, é muito importante, né, que a gente tenha, que respeite essas indicações para ter bons resultados. E nem sempre fazer a cirurgia bariátrica quer dizer que você vai ficar livre do remédio. Tá? Livre da mudança do estilo de vida, você não vai ficar nunca, porque entenda, você tem uma doença que faz você engordar com mais facilidade que outras pessoas. Então, a mudança de estilo de vida independe do remédio, independe da cirurgia. Ela é essencial para que você controle a sua doença. Lembra, essa doença é crônica, ela não tem cura, então tudo isso vai controlar a doença. Então, muitas vezes você vai fazer cirurgia bariátrica, mas você vai ter que manter o remédio, tá? Então, tudo isso tem que ser conversado com o seu médico. E outra coisa que é fundamental, buscar realmente um especialista em obesidade. Né? Isso é fundamental, porque aí ele vai saber qual que é o melhor tratamento para você. E centros especializados, seja no serviço público, seja no serviço privado, né? Você tem que buscar centros especializados.
porque aí você vai ter o melhor do especialista, tá bom? Então, não desista do seu tratamento. É difícil perder peso para quem tem obesidade, mas é possível e é possível controlar essa doença. E chegando no peso que você discutiu com o seu médico e que vocês chegaram a uma conclusão que é o ideal para você, não pode abandonar o tratamento, não pode abandonar o acompanhamento médico. Pelo menos uma vez por ano você vai ter que voltar nesse médico para ver como que está essa doença. A gente faz isso quando a gente tem pressão alta, quando a gente tem diabetes, com obesidade não pode ser diferente. Aí sim você vai ter o melhor, né, do seu tratamento, tá bom? É isso. Muito obrigada.